Quantas vezes você se sentou e chorou profundamente, magoado com alguém? Há quanto tempo alguém te magoou, te feriu de alguma forma? Isso gerou dores, tristezas, mágoas. E você vem vivido sob a pressão desses sentimentos. Quantos lugares você deixou de frequentar porque te magoaram ali? Quantas vezes você acreditou que não conseguia perdoar alguém? Ou talvez ainda acredita nisso até hoje? Quantos sentimentos ruins estão aí, guardados dentro de você, descompensando a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções? No último programa gravado aqui na Fábrica de Compromissados, com o tema O Seu Polo Positivo Não É Gelado, nós conversamos sobre sentimentos positivos e sentimentos negativos. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre como descongelar aquilo que foi congelado. Eu sou a terapeuta Layala Cristine, tenho o prazer de entrar hoje na sua casa e recebo aqui a nossa querida terapeuta Mariana Benson sobre o tema muito interessante que diz: descongele a pedra bruta, descubra o oceano de possibilidades. Seja bem-vinda, Mariana Benson. Obrigada, Layala. Agradeço a cada um de vocês por mais uma vez estar abrindo as portas da sua casa para que nós pudéssemos entrar, né, Layala? E é interessante eu vendo você fazendo esses questionamentos, Layala, e eu fiquei me reportando ao treinamento e a palavra que foi dada, né, pelo terapeuta Batista Benson na semana passada. Porque ele falou muito sobre essa questão dos sentimentos positivos e os sentimentos negativos, né, que muitas vezes se passam dentro da gente por esses pensamentos que geram esses sentimentos e que continuam nos levando a comportamentos que muitas vezes não nos fazem bem. E quantas vezes nós passamos assim por turbilhões de sentimentos, né, Bispa? Aqueles sentimentos que muitas vezes nos sufocam, nos fazem afundar de uma forma que a gente muitas vezes não consegue sair. E no último programa nós aprendemos muito sobre essa administração desses sentimentos positivos e negativos. Então eu sugiro a você que está aí na sua casa, que ainda não assistiu o programa do Batista Benson, que falava sobre esse polo positivo que não é gelado, que você estivesse assistindo, porque tenho certeza que com mais essa palavra de hoje também ele vai te ajudar muito. Porque o nosso comportamento, o nosso corpo e a nossa mente, eles têm uma junção que muitas vezes as pessoas elas desconsideram. Eles trabalham numa unidade tão grande que se você não tiver com seus pensamentos, com seus comportamentos, com o seu emocional saudável, automaticamente o seu fisiológico vai estar doente. Automaticamente a sua vida vai ser uma vida onde você vai ter que tratar não somente as dificuldades e as enfermidades psicossomáticas, mas também enfermidades fisiológicas que muitas vezes são causadas por conta do nosso emocional, né? Você é da área da saúde, né Layala? E dentro da sua área, dentro do seu trabalho, você vê muito isso, né? Pessoas com gastrite, pessoas com problemas muitas vezes de coração, pessoas com problemas emocionais que foram transferidos para o corpo de alguma forma e que lhe causaram doenças. E quando a gente pesquisa isso, é interessante porque a gente vê que 54% das mulheres que têm câncer de mama, elas próprias apontam como fatores que desencadearam esse câncer, muitas vezes doenças emocionais como rancores, mágoas, tristezas, que causam esse câncer, que desencadeiam esse câncer. Não que fisiologicamente eles são a causa efetiva do câncer, mas que porque abaixa sua imunidade em virtude de doenças emocionais, em virtude de rancores, em virtude de mágoas,
que isso faz com que elas tenham as suas imunidades abaixadas e que ficam mais propícias a esse câncer. Então, estudos já apontam a isso, estudos científicos já apontam isso. 54% das mulheres com câncer de mama, esse câncer foi desencadeado por doenças emocionais. Fora as outras doenças, né? Como gastrite, diabetes, obesidade. Sim. Que são voltadas para essa questão emocional, né, Laela? E aí, eu te pergunto, quem é que quer ficar doente? Quem é que deseja ficar doente? Quem é que olha e fala assim, não, eu tô querendo ficar com câncer, eu tô querendo, assim, desenvolver uma diabetes, eu tô querendo desenvolver uma obesidade mórbida, eu tô querendo ter uma gastrite. Né, Bispa? Ninguém pensa isso. Ninguém olha dessa forma. Ninguém quer isso. Ninguém quer uma doença. Só que muitas vezes elas aparecem. Muitas vezes, quando você percebe, elas já foram desencadeadas. Desencadeadas por doenças emocionais, onde você não soube lidar, onde você não soube como cuidar, onde elas simplesmente foram te atropelando e foram desencadeando como uma montanha russa, foram desencadeando como uma avalanche, outras e outras doenças, que quando você percebe, você já está com a imunidade completamente baixa, você já está com várias enfermidades que você não esperava, mas que de repente você se viu naquela situação. Porque a doença psicossomática, ela é assim. Quando você menos percebe, ela já se instalou. E essas doenças, elas são instaladas justamente por causa de uma falta de gestão emocional, uma falta de equilíbrio emocional que você não soube administrar, que você não soube como lidar, que você foi deixando passar. Augusto Cury, ele fala muito sobre essa gestão emocional. E às vezes a gente pega nos nossos consultórios pessoas que estão completamente descompensadas, que são completamente doentes, por conta da falta dessa gestão emocional diante das circunstâncias da vida. Diante dos intempéries, diante das formas com que são tratadas, diante daquilo que acontece no exterior. Que não soube lidar com aquilo que acontecia no exterior, trouxe para dentro de si. E que por conta disso, desencadeou inúmeras doenças emocionais. E é por isso que o tema desta palestra de hoje é Descongele a pedra bruta, descubra o oceano de possibilidades. Porque dentro de cada um de nós existe um oceano de possibilidades. Um oceano de informações, um oceano de valores, um oceano de habilidades que podem ser trabalhadas ao nosso bem, ao nosso benefício. Só que na maioria das vezes, por conta das circunstâncias da vida, por conta de uma situação difícil, por conta de pessoas que fazem parte dos nossos ambientes, do nosso meio, nós vamos nos permitindo nos congelar. Nós vamos criando sistemas de defesa que nos desestruturam, que nos congelam, que nos impedem de mergulhar. Que nos impedem de mergulhar nas nossas habilidades, nos nossos talentos, nos nossos dons, porque estamos congelados. Porque o nosso oceano criou icebergs de situações ruins, porque nosso oceano de sentimentos e de emoções, nós nos congelamos para nos proteger do que estava no externo. E deixamos de utilizar as nossas habilidades, os nossos dons, os nossos talentos, as nossas qualidades, em benefício de nós mesmos, em benefício da mudança dos nossos ambientes, em benefício da mudança das pessoas que estão ao nosso redor, daquelas pessoas que fazem parte do nosso contexto. E aí nós começamos a nos permitir sermos piores, sermos afligidos,
estarmos angustiados por aquelas coisas que vêm de fora, né, bispa? Quantas coisas nós passamos e nós nos impedimos de ser felizes por conta de uma palavra que o outro disse. Você já atendeu pessoas assim no seu consultório, Layara? Sim, é mais comum do que a gente imagina. E talvez você que esteja nos assistindo já tenha vivido ou, enfim, esteja vivendo isso. Às vezes uma palavra, ela tem, como diz o ditado, né? Uma palavra muitas vezes dói mais do que um tapa e ela gera um bloqueio. É exatamente isso que você está falando, né? Às vezes alguém te conceitua como incapaz, alguém diz que algo não é para você, que você não dá conta, ou não acredita, ou desvaloriza aquilo que você fez. Você fez questão de mostrar para alguém o seu trabalho e a pessoa não valorizou como você esperava, enfim. E ao invés das pessoas filtrarem isso, a maioria das pessoas internaliza isso. E é aí que gera, Mariana Benson, esse grande iceberg. Ao invés de eu filtrar esse conceito que estão me dando, essa crítica que estão me dando, né, essa palavra que está vindo de fora, não, eu não filtro isso. Tipo, a gente já conversou sobre isso aqui em alguns programas, né, que você enxergue o não de alguém como talvez desse jeito não, agora não, mas tem gente que não faz isso. A pessoa internaliza isso de uma forma tão grande que isso gera um bloqueio nela. Nunca mais ela faz, nunca mais ela acredita nela mesma, ela guarda uma mágoa profunda daquela pessoa que disse aquilo para ela, que trouxe determinada crítica para ela. E isso é muito comum, isso gera crenças limitantes, né? A gente pega muito isso no consultório e é válido trazer esse assunto para você, para que você saiba como quebrar isso. Eu achei muito interessante o tema da sua palavra, dessa palestra de hoje, porque realmente alguns conceitos, algumas palavras, elas estão tão petrificadas dentro das pessoas que só um momento como esse, em que a gente consegue olhar nos olhos e conversar a respeito disso, ajuda você a, vamos dizer, romper com essa pedra, se libertar disso. Porque nem tudo que dizem para você é verdade sobre você. Às vezes é só um conceito pessoal. Não é isso? E além das palavras, ainda tem as atitudes, né, Lai? Porque às vezes as pessoas elas têm atitudes tão pesadas, elas se comportam de uma forma assim, tão difícil, de uma forma tão pesada, que parece que quando ela entra no ambiente pesa, né? Ah, sim. E aí muitas vezes a gente se deixa contaminar com isso. E aí a gente vai se petrificando, porque a gente começa a olhar e fala assim, gente, no meu ambiente de trabalho tudo é muito pesado, as pessoas elas são muito pesadas, o ambiente é muito agitado, de muito nervosismo, de muita irritação, então não tem como eu entrar ali e sair bem dali. Já ouvi pacientes falarem isso, não tem como eu entrar no consultório, no meu ambiente de trabalho e sair bem dali, porque todo mundo é muito mal-humorado, todo mundo reclama demais, todo mundo fala demais. E aí esse todo mundo, esse ambiente externo, acaba fazendo com que a pessoa ela vá se petrificando. E esse momento é o que eu quero te convidar a refletir. Quem é todo mundo e qual a importância que esse todo mundo tem na sua vida que pode com tanta força te desestruturar? Nós temos um personagem bíblico que eu gosto muito e que eu quero trazer para vocês nessa tarde, porque ele realmente viveu um ambiente muito pesado na sua vida, mas que ele soube lidar com isso com uma forma tão simples, de uma forma tão amena, de uma forma tão suave, que traz ensinamentos maravilhosos para a gente nessa tarde. E eu quero te convidar a refletir junto comigo sobre ele, que é Davi. Gostaria que você aí na sua casa abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 16. 1 Samuel, capítulo 18, do versículo 6 ao versículo 16. Que diz assim, olha: quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, as mulheres de toda a cidade de Israel saíram para contar ao rei Saul.
Eles cantavam canções alegres e tocavam pandeiros e liras. Alegravam-se e cantavam assim: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. E Saul não gostou disso. Ficou muito zangado e disse: para mim, as mulheres deram 1000, mas para Davi deram 10.000. A única coisa que está faltando agora é ele ser rei. E deste dia em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi e desconfiar dele. No dia seguinte, um espírito mau, mandado por Deus, dominou Saul, e ele começou a agir como louco dentro de casa. Davi estava tocando lira, como fazia todos os dias, e Saul estava segurando uma lança. Então Saul pensou assim: vou espetar Davi na parede. E atirou a lança contra ele 2 vezes. Porém, nas 2 vezes, Davi se desviou. O Senhor estava com Davi e havia abandonado Saul. Por isso, Saul tinha medo de Davi. Então, Saul o afastou de si, pondo-o como oficial comandante de 1000 homens. Davi comandava os seus soldados na batalha. E tudo o que fazia dava certo, pois o Senhor estava com ele. Saul viu o sucesso de Davi e ficou ainda com mais medo dele. Mas em Israel e em Judá, todos amavam Davi, porque ele era um líder corajoso. E eu gosto muito, e eu resolvi trazer para vocês esse momento da vida de Davi, porque foi quando tudo começou para Davi. Foi quando naquele momento as coisas pareciam que tinham desencadeado e revirado contra Davi. Davi, ele já havia sido escolhido por Deus para ser rei e para posteriormente tomar o reinado, se tornar rei após Saul. Só que naquele momento, Saul ele ficou enciumado com Davi. Saul ele ficou irritado com Davi. E aí ele começou a perseguir Davi. Toda a perseguição de Saul começou ali. Foi naquela vitória que Davi teve contra Golias. Foi quando Davi teve a sua maior vitória. Foi quando Saul começou a ter inveja de Davi. Foi quando Saul começou a olhar para Davi com outros olhos e perseguir Davi. E Davi, ele nos ensina lições tão importantes sobre esse controle emocional, que eu quero trazer apenas 3 lições para vocês aqui. A primeira delas é que Davi, ele nunca revidou o sentimento de inveja de Saul. Davi, ele não revidou. Apesar de naquele momento, Davi, ele ter sido, por exemplo, a primeira coisa que Davi fez aqui foi tentar matar, que Saul fez aqui, foi tentar matar Davi. Ele olhou e pegou a lança e por 2 vezes tentou matar Davi ali. Naquele momento, Davi, ele poderia ter ficado com ódio. Ele poderia ter ficado com raiva. Ele poderia ter se enchido de um monte de sentimentos e emoções de vingança, de raiva, de ódio. Porque Davi sabia que ele já havia sido escolhido rei. Davi sabia quem ele era diante de Deus. Então, naquele momento, ele poderia ter se enchido de ódio. Ele poderia ter se enchido de ira. Mas não. Naquele momento, Davi resolveu perdoar. Ele não se deixou contaminar pelo sentimento de Saul. Ele não se deixou contaminar pela inveja de Saul. Ele não se deixou contaminar pela maldade de Saul. Ele simplesmente resolveu perdoar. E esse é um sentimento complexo, né, Lari? Porque é um sentimento que as pessoas, elas confundem muito. Elas acham que perdoar é esquecer, né? Exatamente. E perdoar não é esquecer. Perdoar é você decidir abrir mão. Perdoar é você decidir ficar no prejuízo. E isso é o mais difícil. É você olhar e falar, esse cara resolveu me matar, eu vou ficar no prejuízo e vou perdoar ele.
Esse cara tem uma dívida comigo. Eu vou decidir perdoar ele. Esse cara me traiu. Eu vou decidir perdoar ele. Isso é ficar no prejuízo. Isso realmente é perdoar. Porque é você olhar e dizer não. Eu não vou me deixar contaminar pelo sentimento de traição dessa pessoa. Eu não vou me deixar contaminar pelo prejuízo que ela fez comigo. E isso é tão complexo que a gente vê isso enraizado hoje na sociedade de uma forma que é até complicado de se falar. Porque você vê músicas, né, Lai, dizendo sobre isso, falando sobre isso. Não, se ele me traiu, também vou trair. Não, se ele te colocou um chifre, coloca um chifre também. Não, se ele te roubou, paga na mesma moeda. A gente vê isso em músicas, a gente vê isso em palestras. A gente vê a sociedade agindo assim. Porque perdoar é difícil. Porque perdoar é complicado. Você precisa decidir ficar no prejuízo. Só que naquele momento, Davi olhou e falou assim, não vou pagar na mesma moeda. Saul tentou me matar, vou tentar matar ele também. Vou estar respaldado. Foi legítima defesa, né, Lázaro? E não, naquele momento ele olhou e falou, não, eu vou continuar dentro do propósito que Deus tem para mim. Eu vou perdoar Saul. E isso até, quando você vai no decorrer da história de Davi, isso foi questionado por inúmeros seguidores deles, pessoas do exército dele, não era, Lai? Porque eles chegavam para Davi e falavam, Davi, olha, Saul está ali. Ele está desprotegido, agora você pode matá-lo. E Davi virar e falar, não, eu não vou encostar e nenhum de vocês vai encostar nenhum dedo nele. Porque ele foi escolhido por Deus para ser rei. Davi, ele tinha esse conhecimento e essa compreensão não apenas de quem Saul era, mas de quem ele era diante de Deus. Do potencial que ele tinha, das habilidades que ele tinha. Davi, ele sabia exatamente quem ele era e por isso ele decidiu perdoar. E outra coisa que Davi também fez foi que Davi, ele nunca se deixou contaminar pela mágoa, pela rejeição e pela ingratidão. Ele não permitiu que o sentimento de Saul entrasse dentro dele. Ele não permitiu que o sentimento de inveja, o sentimento de mágoa, o sentimento de rejeição, o sentimento de ingratidão de Saul entrasse nele. Ele não apenas decidiu perdoar, mas quando ele decidiu não se contaminar, ele decidiu que o que estava externo não entraria nele. E isso também é difícil, porque às vezes você decide, não, eu vou perdoar, mas você se deixa contaminar. Você fica amargurado. Não, eu perdoei, mas... Aí veio mais, né? Porém, entretanto, todavia, você se torna uma pessoa amargurada. Você se torna uma pessoa infeliz. Você se torna uma pessoa triste. Não, porque eu perdoei a traição, mas eu nunca mais consigo ser da mesma forma com o meu marido, com o meu filho, com o meu pai, com a minha família, com os meus colegas de trabalho. E eu acabo me tornando uma pessoa amargurada também. Não, apesar de ter perdoado, eu me tornei alguém amargo. Eu me tornei alguém infeliz, eu me tornei alguém triste. Porque eu me deixei contaminar com aquele sentimento. Porque aquele ambiente em que eu vivia conseguiu me contaminar com aquele sentimento de tristeza e de amargura e de infelicidade. Ou mesmo, uma terceira coisa que Davi nos ensina, que é que nós nunca, que Davi, ele nunca se deixou, que Davi, ele nunca deixou de ser quem ele era por causa do que Saul fazia com ele. Porque não parou aqui.
Saul, ele ainda continuou perseguindo Davi durante anos, não foi, Lai? Ele continuou perseguindo Davi, continuou tentando matar Davi, e Davi passou ainda anos fugindo. Só que ele não deixou de ser quem ele era. Ele não deixou de ser um bom comandante de tropa, ele não deixou de ser um bom guerreiro, pelo contrário, ele foi se tornando cada vez melhor. A perseguição de Saul com ele fez com que ele colocasse para fora aquilo que ele tinha de melhor. Fez com que ele percebesse capacidades e habilidades nele que muitas vezes ele nem conhecia no início da sua carreira ali, quando ele foi escolhido para ser rei. Quando ele foi ungido rei, ele nem sabia de inúmeras habilidades e inúmeras capacidades que ele tinha. Mas essas habilidades, essas capacidades, elas foram sendo colocadas para fora. Ele não deixou de ser quem ele era. Ele conseguiu resgatar dentro de todo esse processo de perseguição, dentro de todo esse processo de ingratidão, ele conseguiu resgatar a convicção de quem ele era como rei, mesmo ainda não tendo sido reconhecido rei. Ele conseguiu resgatar dentro de si a esperança de que a promessa de Deus e aquela unção de rei que foi feita nele viesse à tona. E aí é onde eu te pergunto, qual é o seu propósito de vida? Qual é o legado que você quer deixar para o mundo? Como que você quer ser conhecido daqui a alguns anos? Qual é o seu propósito? Quero te convidar a refletir aí na sua casa, nessa tarde. Qual é o seu propósito? Qual é a sua habilidade? Quem você é diante de Deus? Quem você gostaria de ser? Quem são as pessoas que andam com você, que fazem parte desse seu contexto e que você quer deixar algo, você quer deixar uma história? Qual a história que você quer deixar? Eu quero te convidar com essa palestra de hoje a descongelar a pedra bruta que ficou congelada aí dentro de você. Talvez você tenha chegado na tarde de hoje totalmente congelado por causa de palavras que te foram ditas, por causa de ações que tiveram com você, por causa de pessoas que te perseguiram, que te traíram, que te maltrataram. E talvez você tenha chegado aqui hoje completamente amargurado, completamente triste, completamente infeliz, porque você se deixou congelar com o ambiente externo, porque você se deixou congelar com sentimentos, com palavras e com emoções que vieram de outras pessoas. Mas eu quero te convidar nessa tarde a descongelar esses sentimentos, a descongelar o oceano de possibilidades que existe dentro de você. Reconstruir o seu ambiente. Eu quero te convidar a fazer essa reconstrução dos ambientes em que você vive com a sua mudança de comportamento. Talvez o seu ambiente de trabalho seja um dos ambientes mais difíceis que você tenha. Porque você entra ali e se sente sufocado. Que tal você reconstruir esse ambiente mudando o seu comportamento diante dele? Ou não. Ou talvez a sua família, o seu lar, a sua casa, que deveria ser o seu lar, seja o seu ambiente de total estagnação. Seja um ambiente que te congela. Porque quando você entra dentro da sua casa, aquele ambiente parece que pesa. Porque dentro do seu casamento você não está bem.
Às vezes dentro da igreja você tá super feliz, super bem, super tranquilo, mas quando você chega na sua casa, o ambiente pesa, porque o casamento tá ruim, o relacionamento com os filhos tá ruim, o relacionamento com os pais tá ruim. Que tal você ser o agente de mudança, o agente transformador deste ambiente? Que tal você ser aquele que decidiu ser o agente de mudança e de transformação no seu lar e mudar esse ambiente que está congelado, que está ali naquela matéria bruta, aquela pedra bruta, aquele iceberg, ser descongelado num ambiente de possibilidades, né, Lai? Quantos e quantos pacientes nós recebemos que criam máscaras, né, que criam personas, que dentro da sua casa tá tudo destruído, mas dentro do seu ambiente de trabalho tá maravilhoso, que dentro da sua igreja são aqueles que brigam, que arrumam picuinha, que fazem fofoca, e aquilo te contamina de um jeito que você sai dali irado, sai dali aborrecido, sai dali chateado. Vamos mudar esse ambiente? Vamos transformar esse ambiente com o seu comportamento? Às vezes você tem ali pessoas dentro da sua igreja que são extremamente fofoqueiras, que são extremamente intrigueiras, né? O pastor já não sabe mais o que fazer, né, pai? Ele olha e fala, meu Deus, o que eu faço com essa irmã tão fofoqueira, tão intrigueira? Você como líder da igreja olha e fala, não sei mais o que eu faço. Porque essa irmã, ela causa uma contenda, esse irmão, ele causa contenda no departamento que ele entra. Que tal você ser o agente de mudança e transformação nesse ambiente? De trazer o diálogo, de trazer a compreensão, de trazer a palavra branda, no lugar de colocar mais lenha na fogueira, né, Lai? Quantas vezes nós já vimos isso acontecer nas igrejas, né? Nos consultórios, quantas vezes nos ambientes de trabalho nós vimos pessoas incendiarem aquilo que já estava acesa. Já passou por isso, Lai? Sim. Acontece que a gente não muda as pessoas, mas quando você fala sobre o comportamento, isso faz todo sentido. Porque a minha participação em determinado ambiente, ela tem que fazer diferença. Quando você não... quando você fala de incendiar, é porque às vezes a pessoa, ela já... O caos está instalado e ela joga gasolina com a palavra, né? Com a atitude, enfim. Mas quando você entende que a sua participação precisa ser especial, em cada ambiente que você viver, por exemplo, né? A terapeuta falando sobre ambientes familiares, igreja, trabalho, cada ambiente desse é importante. E a minha participação nesse ambiente, ou seja, o meu comportamento dentro desse ambiente, ele tem que ser uma participação especial, gente. É aquela pessoa que chega para marcar de alguma forma, nem que seja para trazer paz, para trazer o equilíbrio, sabe? É aquela pessoa que sabe o que dizer na hora que deve ser dito, que cumpre com seus papéis. Então isso é muito importante. Porque quando a gente pensa na forma como eu estou me comportando naquele ambiente, a gente consegue encontrar a luz no fim do túnel para esses problemas. Consegue. Se você parar aí para pensar agora, Se você parar para pensar, por exemplo, no seu trabalho, eu atuo num ambiente extremamente complexo. Saúde. Sabe como estão os profissionais da saúde hoje? Exaustos. Exaustos. Só que se eu chegar com a minha exaustão e a gente somar com a sua exaustão, com as minhas dores e a gente somar com as suas dores, pensa que vai virar esse negócio. Não tem condições. Então eu preciso chegar com a minha esperança, eu preciso chegar com a minha fé, eu preciso chegar com a minha força para o trabalho, para que aquele ambiente seja um ambiente onde haja paz. Onde a gente consegue cumprir com as nossas metas, nossos objetivos, cumprir com o nosso trabalho, com a nossa função, da melhor maneira possível.
Então a gente tem traçado uma guerra, por exemplo, como eu citei, dentro de um hospital, para se manter um equilíbrio. Porque ali já existe um ambiente caótico instalado, nós estamos lidando diariamente com vida e morte, vida e morte, vida e morte. E se eu chegar lá, descompensada e pouco preocupada com o meu comportamento, eu vou piorar aquele ambiente. Restaurar o caos, né? Exatamente, eu vou piorar aquele ambiente. E assim vai, família, né? Se eu chego do meu ambiente de trabalho e levo tudo aquilo para o meu ambiente lar, pronto, aquele lar não tem paz, aquele lar não tem harmonia, aquele lar não tem equilíbrio. Então a gente precisa aprender a viver em cada ambiente, sabendo que comportamento eu devo levar para cada ambiente. E como eu disse, que a sua participação, seja em qual for o seu ambiente, seja uma participação especial. Isso é muito legal. Marque a vida das pessoas, dos seus clientes, colaboradores, amigos e familiares de maneira especial. E você falou uma coisa interessante lá, que você falou da questão do pensamento, né? Que é exatamente isso, você parar para pensar, como você disse. Para pensar aonde quer que você esteja, o ambiente que você esteja, para pensar que comportamento você precisa ter. Porque é aquilo que a gente vem falando no decorrer dos nossos programas, que o pensamento ele gera as emoções e as emoções elas geram comportamento. Quando você para pensar no que você vai fazer, em como que você vai agir, que tipo de comportamento você vai ter, você consegue de forma equilibrada mudar aquele ambiente de caos para um ambiente de suavidade. Sim, você consegue equilibrar quando você pensa. Porque sem pensar, você fala, responde a vamos dizer, a um impulso do outro que, na maioria das vezes, é regido por uma emoção, sabe, pelo cansaço. O outro está cansado, o outro está com seus problemas pessoais, sabe, não está com muita paciência, de repente despeja uma palavra. É nessa hora que você precisa pensar, peraí, gente, como é que eu vou me comportar diante disso aqui? Se eu estou com um colega de trabalho, vai gerar uma confusão no meio do trabalho. Então eu preciso ser esse ser humano que tem essa consciência de que, a minha atuação nesse ambiente vai ser diferenciada. Essa é a proposta desta palestra trazida pela terapeuta Mariana, porque isso é muito importante, gente. Quando a gente não se importa com isso, cara, a gente só contribui para que os nossos ambientes sejam desconfortáveis, sabe? E muitas pessoas, inclusive, acabam abandonando, né? Isso reflete na produtividade, acabam não atuando da melhor forma possível. E isso não só no ambiente de trabalho, viu, gente? Isso também envolve o lar. Você chega em casa, você não pensa muito em como você vai tratar seu marido, você trata de qualquer jeito, você não pensa muito na atenção que você vai dar para os seus filhos, você faz de qualquer jeito. Pensa como é que vai ser essa família. Não, e uma das crenças mais limitantes que geram maior caos no ambiente é justamente a crença limitante de que eu sou explosivo mesmo. Ah, sim. Não, porque eu sou explosivo mesmo, eu sou assim, esse é meu jeito. Eu acredito que uma das crenças mais limitantes que causam o caos é justamente essa. Porque a pessoa, ela se baseia no fato de que eu sou assim, acabou. O pau que nasce torto nunca se endireita. Então eu sou explosiva, eu falo o que eu penso, eu falo sem pensar mesmo, o que aconteceu eu solto. E isso gera o caos. Isso faz o caos e isso leva com que você fique e com que você leve para o ambiente que você está esse congelamento de sentimentos, esse congelamento de emoções, esse caos de olhar e falar assim, não, as coisas são assim, acabou, vai ser assim e causa esse peso no ambiente, causa esse mal-estar no ambiente. Por quê? Porque você explode, você fala sem pensar, você faz de qualquer forma, magoa pessoas que na maioria das vezes são pessoas que são importantes para você, são pessoas que você ama e são pessoas que você não gostaria de abrir mão. Mas que muitas vezes você acaba perdendo, por quê? Porque você se baseou na crença limitante de olhar e falar assim, não, eu sou assim mesmo, eu sou explosivo mesmo, e eu não consigo lidar com isso.
Geralmente esses são os que não querem perder. Não querem sofrer prejuízos. Só que agir assim não é aquela coisa, né? Se planta, se colhe. Você é o que a gente carinhosamente apelida essas pessoas com esse tipo de comportamento daqueles que têm a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Só que sendo assim, você não quer perder. E aí Albert Einstein ele diz que é tolice você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, se você quer ter resultados diferentes, está cansado de perder, você precisa mudar. Essa é uma autorreflexão muito positiva para quem quer algo novo na vida. Para quem quer um casamento novo, para quem quer um novo ambiente de trabalho, sabe? Às vezes a gente acusa muito o outro, mas a gente precisa olhar para nós. Olhar para o que é que eu estou fazendo, o que é que eu estou dizendo, o que é que eu estou transmitindo para quem está no meu ambiente. Não é verdade, Mari? Qual o comportamento que você vem assumindo nos seus ambientes para mudar aquilo que você gostaria que fosse mudado? Por que você espera tanto que o outro faça coisas que podem ser feitas por você? E nessa tarde eu quero te convidar justamente a acreditar que dentro de você existem capacidades e habilidades para mudar o ambiente em que você vive, para mudar os comportamentos que você tem. Acreditar que você é fantástico, que você é o mais fascinante projeto de Deus e que dentro de você existem capacidades e habilidades para mudar qualquer contexto, para mudar todos os seus ambientes. Quais são as palavras que você está falando e que estão ferindo as pessoas ou estão levando os ambientes a serem incendiados? Eu não estou dizendo que você não tem que se posicionar. O que eu estou dizendo é como que tem que ser a sua posição diante deste contexto em que você vive. Essa é a reflexão que eu quero trazer para você hoje. Como tem que ser a sua reflexão? Como tem que ser o seu comportamento? Quais habilidades existem dentro de você para que você mude o contexto em que você vive? Quais palavras estão sendo ditas por você e que podem ser faladas de uma forma diferente para transformar o seu ambiente num ambiente mais agradável? Você é alguém que tem valor. E você é alguém que precisa entender o seu valor, que precisa conhecer quem você é, quais as limitações que você tem e quais as habilidades que você tem. Você precisa se permitir desenvolver a identidade de alguém que faz a diferença no meio em que você entra, no ambiente que você entra. Existem pessoas que elas só sabem apontar o erro, né? Apontar o que é ruim, apontar o que está ruim. O que você pode fazer para melhorar o que existe de ruim nos ambientes que você vive? O que você pode fazer para melhorar o grupo em que você está? Para melhorar o ambiente em que você está? Para trazer leveza aos ambientes que você vive? A sua igreja, a sua família, os seus amigos, o seu trabalho, a sua família. O que você pode fazer para trazer leveza e alegria a esses ambientes? Para trazer paz a esses ambientes? Para deixar um legado de alegria? Para deixar um legado de paz? Para deixar um legado de tranquilidade? Para deixar uma marca positiva onde você passar? O que você pode fazer nos ambientes que você vive para deixar uma marca positiva nas pessoas? Das pessoas olharem e falarem como foi bom, né, quando fulano veio aqui. Como foi bom, como foi alegre, como foi divertido. O que você pode fazer para trazer possibilidades de esperança para as pessoas? O que você pode fazer
para transformar esse ambiente num ambiente de possibilidades e não de caos. O que você pode fazer para descongelar a pedra bruta do ambiente em que você vive e desenvolver naquele ambiente um oceano de possibilidades? Por fim, eu quero deixar uma frase para vocês, que é uma frase que eu gosto muito, que está lá no Pensador, que é minha, que diz assim, que quando se trata de abrir mão de sentimentos como mágoa, tristeza, raiva, ódio, não é sobre as pessoas ou o que elas fizeram, é sobre você e quem você se tornou. Muda um pouquinho o foco. Comece a abrir mão das mágoas, das tristezas, das raivas, dos ódios que existem dentro de você, não pelas pessoas que te feriram, não pelas pessoas que te magoaram, mas por você, por quem você é, por quem você se tornou. Porque quando você consegue perceber que abrir mão desses sentimentos ruins não são pelos outros, mas por si mesmo, você se torna alguém feliz. Porque você entende que perdoar não é pelo outro, é por você. Não se magoar mais não é pelo outro, é por você. Não levar consigo a raiva, o ódio, a ira, não é pelo outro, é por você. Porque você vai ser feliz. Porque você vai estar bem. Porque você vai conseguir ficar bem em qualquer ambiente. E com isso você também vai conseguir mudar os ambientes. Quero te agradecer pela oportunidade de me permitir entrar na sua casa. E quero te convidar a terminar este dia refletindo sobre isso. Quem você pode ser, não pelos outros, mas por você. E que sendo diferente por você, sendo feliz por você, os outros também serão felizes. Muito obrigada, Lai, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui com vocês, de mais uma vez trazer este programa tão maravilhoso. Quero te convidar também a compartilhar, se esse programa fez diferença na sua vida, se essa palavra de alguma forma tocou em você, leve para outras pessoas, compartilhe no seu canal, entre no nosso canal no YouTube, vá lá, assine o canal, acione o sininho para você estar recebendo as nossas notificações quando a gente estiver também postando materiais novos lá. Esses programas, eles ficam salvos aqui no Facebook, ficam salvos também no YouTube. Vá lá, compartilhe, acione o sininho, chame novas pessoas, siga o nosso canal, nos ajude a estar divulgando também. Porque aquilo que faz bem para você, com certeza, fará bem para pessoas que você ama, para pessoas que são importantes para você também. Eu que agradeço, a Fábrica de Compromissados agradece por esse momento. E o programa Sexta Hora, ele tem esse objetivo, trazer tantas reflexões. Ela fez muitos questionamentos aqui, né? Isso porque a sua vida é única, você é único. E quando você age pelo seu próprio crescimento, todo mundo que existe ao seu redor ganha com isso. Você, sua família, seu trabalho, sua igreja e tudo aquilo que diz respeito a você ser único. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, a toda a equipe de produção, a terapeuta que dispôs do seu tempo para estar aqui conosco. Continue ligado, todos os domingos nós temos um encontro marcado aqui, ao meio-dia, e com todo respeito e consideração entramos na sua casa para trazer essas reflexões maravilhosas que só nos fazem crescer. Tenha um domingo maravilhoso, tenha uma semana maravilhosa e como ela pediu, eu reforço, compartilhe, nos ajude a fazer desse mundo um mundo melhor. Um beijo no seu coração e fique com Deus. Tchau!